Fala, galera boa, equipe! Galera aqui do canal 2Pi, que segue a gente. Mais uma aulinha de um conteúdo com possibilidade de aparecer no exame de qualificação da UERJ, hein? Gente. Impulso, que a gente vai bater um papo sobre isso depois, e quantidade de movimento. Assistiu lá o meu resumo de quantidade de movimento para vocês? É isso, se não assistiu, se não fez a listinha, assiste o resumo, depois faz a lista e depois confere esse gabarito, ok? Aqui é o professor Sandro Fernandes, do canal 2Pi, sempre com vocês. Olha que delícia! Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB, na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. VA, 10 metros por segundo, VB, 6 metros por segundo. Após a colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total, atenção, olha aqui, gente, em quilogramas metro por segundo. Aí já é para ligar o alerta, né? Porque ele te deu a massa em gramas. É claro que tu não caiu nessa armadilha dele. É igual a... Então ele quer a quantidade de movimento total. Vamos descobrir qual é a quantidade de movimento inicial? Quantidade de movimento inicial vai ser a quantidade de movimento da bola A mais a quantidade da bola B. Ou seja, a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. A gente não pode colocar a massa em evidência, não, porque a massa é a mesma. Que delícia! Coloca a massa em movimento, vai ficar VA mais VB. Legal? Qual é a massa? 140 gramas, é claro, você vai passar para quilos. Isso vai dar quanto? Divide por 1.000, 0,14 quilos. A soma das velocidades 10 mais 6, que é quanto? 16. Então é só multiplicar 0,14 por 16 e nós vamos ter 2,24, atenção à unidade, quilograma metro por segundo. Legal? Aí você fala assim, ué, Sandro, mas essa é a quantidade de movimento após a colisão? Sim! Por quê? Porque em toda colisão há a conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à final. Isso em módulo, ok? Se a quantidade inicial é igual à quantidade final, então nós vamos ter 2,24 kg metro por segundo para a quantidade de movimento final também. Deixa eu consertar aqui que o metro por segundo ficou esquisitinho. Pronto. E aí, meus queridos e minhas queridas, Gable oficial dessa questãozinha da UERJ. A UERJ curte, hein? Quantidade de movimento. Letra D. 2,24 unidades do SI. Legal? Show de bola! Vamos à segunda. A lei de conservação do momento linear, lembrando que momento linear, a UERJ costuma usar esse termo, isso é sinônimo de quantidade de movimento. Ok? Então, a lei de conservação da quantidade de movimento está associada às relações de simetrias espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica. A UERJ curte. O Enem também gosta de colisão inelástica. A colisão inelástica, gente, após a colisão, os corpos ficam juntos, ficam grudados. Não tem separação entre eles. Então, toda colisão inelástica, depois da colisão, eles vão ficar juntinhos. Legal? Entre uma partícula de massa m, velocidade v, e um corpo inicialmente em repouso de massa 10m. Ah, não. Eu tenho muito déficit de atenção, gente. Eu sou meio desenrolado, sou meio esquisito, então vou fazer o desenho. Vamos lá. Uma partícula m, aqui, essa é m, e velocidade v, e outro que está parado aqui, de massa 10m. Legal. Então, m com velocidade e o 10m parado. A colisão é inelástica. Se é inelástica,
O que vai acontecer depois? Elas vão ficar juntas. Que delícia, hein? Ó, você vai ter um Mzinho e o 10Mzão aqui, ó, 10Mzinho. Só que eles vão estar juntos com a mesma velocidade, que eu não sei qual é. Vou chamar essa velocidade de V', ok? Ó, V'. Show de boleta. Então, como a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, vamos igualar. A quantidade antes tem que ser igual à quantidade depois. Qual é a quantidade antes? Só a esfera menor tem quantidade de movimento, porque a outra estava parada, né? Essa aqui está em repouso, a segunda. Então vai ficar Mzão vezes V. E depois? Depois elas estão juntas, Mzão mais 10Mzão vezes a velocidade V' que eu quero descobrir. Então vai ficar Mzão vezes V é igual a 11Mzão vezes V'. Vamos simplificar? Vamos. Olha aqui. Mzão. Logo olhou. Quanto vai dar o V'? Vai ser a velocidade V anterior dividido por 11. Gable oficial, letra... Olha lá. C de sapo. Agora, repara que interessante, gente. Pensa no teu sistema. Antes, o teu sistema tinha massa M, porque a 10M estava parada. Depois, você passou a ter 11M. Então, isso quer dizer o seguinte, a tua massa, com quantidade de movimento, ficou multiplicada por 11. Por isso que a velocidade do sistema fica dividida por 11. Então, gabarito oficial, letra C de sapo. V sobre 11. Toda colisão inelástica, eles ficam juntos após a colisão. Não esquece, hein? Olha só. A quantidade antes é igual à quantidade depois. Ok? Terceira questão. Em uma reportagem sobre as savanas africanas, foram representadas informações acerca da massa e da velocidade de elefantes e leões, destacadas na tabela. Vamos lá. A massa do elefante 4.860, a do leão é 200, a velocidade 40 km por hora e 81 km por hora. Legal. Determine a razão entre a quantidade de movimento do elefante e a do leão. Poxa, gente, tranquilaça, hein? Repara uma coisa, ele não pediu em nenhuma unidade específica. E a razão entre duas grandezas iguais, gente, quantidade de movimento por quantidade de movimento, isso é sempre adimensional, é sem dimensão. Legal? Então vai ficar assim, ó. Ele quer a quantidade do elefante dividida pela quantidade do leão. Então vai ser o quê? Massa do elefante vezes velocidade do elefante, massa do leão vezes velocidade do leão. Vamos substituir? Massa do elefante, 4.860 e a velocidade 40. Massa do leão, 200 e a velocidade 81. Eu estou desconfiado que 4.860 é divisível por 81. E quando você fizer essa continha aqui, ó, tampam, isso vai dar quanto? 60. Assim como 40, quando você simplificar por 200, vai dar 5 aqui embaixo. Então vai sobrar 60 dividido por 5. Que delícia, hein? 12. Então, a razão entre a quantidade de movimento do elefante e a quantidade de movimento do leão é 12. Qual é a unidade, Sandro? Não tem unidade, é adimensional, sem dimensão. Legal? Olha a colisão inelástica de novo aí, gente. Admito uma colisão frontal totalmente inelástica entre um objeto que se move com velocidade inicial V0 e outro inicialmente em repouso, ambos com a mesma massa. Opa, vou fazer aquela figurinha que eu curto fazer. Olha lá. Antes e depois.
que nós temos antes? Vamos fazer aqui, vou fazer agora preto aqui, ó. Ó, esse camarada aqui tem massa m e a velocidade dele aqui, ó, v0. Ele vai colidir com outro que a massa também é m, só que ele está em repouso. Depois da colisão, como a colisão é inelástico, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, como eu desenho bem, né? Olha aqui, olha só, parece até um livro didático mesmo, né? Sensacional. Eles estão juntos, mm. E a velocidade, Sandrinho? Não sei. É isso que eu quero descobrir, ó. A velocidade que eu vou chamar de velhinha. Ué, a gente pode fazer como nós fizemos naquele outro? Se a massa vai dobrar, então a velocidade deve ficar dividida por 2. Monstros da física! Exatamente isso que vai acontecer. Olha lá, ó. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade final. Qual é a inicial? É a massa m vezes v0. E a final? M mais m vezes velhinha. Porque você vai somar as massas, eles estão juntos. Então vai ficar m v0 é igual a 2m velhinha. Vamos simplificar. Vou simplificar com amarelo. Velhinha vai ser V0 sobre 2. Olha só, monstros, monstros da física. Já caiu uma questãozinha dessa no exame de qualificação, né, gente? Ó, questãozinha tranquilinha, para garantir lá o nosso... letra A. Vem, UERJ, venha pra gente. Venha, venha. Próxima questão. Observe a tabela abaixo. Sim, vamos observar. Que apresenta as massas de alguns corpos em movimento uniforme. Show! Leopardo, 120 kg. Automóvel, 1.100 kg. Caminhão, 3.600 kg. E a velocidade, ó. O camarada colocou a velocidade, não é assim não, hein? Colocou em quilômetro por hora. Vamos ligar o alerta aí. Admita que um cofre de massa 300 kg cai a partir do repouso em queda livre de uma altura de 5 metros. Legal. Então ele caiu de uma altura de 5 metros. Considere Q1, Q2, Q3 e Q4, respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, do automóvel, do caminhão e do cofre ao atingir o solo. Então a gente precisa descobrir, gente, qual é a velocidade com que esse cofre vai atingir o solo. E aí depois a gente tem que colocar isso em ordem crescente. Beleza, vou fazer o desenho aqui da situação do cofre, porque a gente vai ter que descobrir a velocidade dele, né? Ó. Então aqui está o chão, aqui ó, está o nosso solo, ok? Vamos pegar o nosso cofre, cadê o cofre? Vou botar o cofre dessa cor aqui, ó, o cofrezinho aqui, ó. O cofre aqui, olha lá, ó. Então ele vai cair... e vai chegar aqui embaixo com uma determinada velocidade. É isso que eu quero descobrir. Legal? A altura que ele caiu é a altura de 5 metros. Maravilhoso. Vamos fazer conservação de energia mecânica ou você pode usar também Totô. Torricelli dá para descobrir também. Você escolhe. Pode fazer a energia potencial gravitacional em cima é igual a energia cinética embaixo ou pode usar Totô. Vou usar Totô. A velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. V final é o que eu quero. A inicial é 0, né? O cofre foi abandonado, né? Ah lá, a partir depois queda livre. Mais 2 vezes a aceleração, que é g, que é 10, vezes a altura, que é 5. Então, v ao quadrado vai dar igual a 100. Então, qual é a velocidade do cofre? Raiz de 100. 10 metros por segundo. Só que a gente aqui vai ter que tomar um cuidado, porque se você olhar aqui, ó, as velocidades estão em quilômetro por hora. Mas o cofre nós achamos em metro por segundo. Então vamos pegar essa velocidade do cofre e vamos passar para quilômetro por hora. Porque aí a gente passa só ela para quilômetro por hora. Então multiplica por 3,6. Então a velocidade do cofre, para ficar na mesma unidade, vai ser 36 quilômetros por hora. Legal?
Então vou fazer aqui, olha o que eu vou fazer, ó. Será que vai dar certo isso aqui? Ih, não dá não. Opa, quase que deu. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então aqui eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. Aqui vai entrar o quê, ó? O cofre. Qual é a massa do cofre? 300 quilos. E qual é a velocidade? Quando a gente passou aqui, deu quanto? 36 km por hora. Legal? Então a gente tem que achar a quantidade de movimento de cada um, gente. Vamos achar a primeira quantidade de movimento do leopardo. Leopardo aqui, ó. Quantidade de movimento do leopardo. Você tem que multiplicar 120 por 60. 7.200. Qual é a unidade disso aqui, gente? Quilograma, quilômetro por hora, ok? Quilograma, quilômetro por hora. Vamos ver agora do automóvel? Quanto vai dar o que do automóvel? Vai dar 1.100 vezes 70, também é uma conta fácil de fazer. Vai dar 77 com mais 3 zerinhos, 77 mil, mesma unidade. Que a gente só pode comparar porque as unidades são iguais. Caminhão agora. Caminhão, vou chamar de CA. Caminhão, CA. Vai ficar, também conta fácil, 3.600 vezes 20. Vai dar 72 mil. Quilogramas, quilômetro por hora. E agora chegou a vez do cofre. Quantidade de movimento do cofre, CO, vai ser 300 vezes 36, 10.800. Quilogramas, quilômetro por hora. Bom, gente, quem é o menor aqui? Vamos lá. Menor, gente, é o leopardo. Depois do leopardo, olha aqui, ó, vamos a sequência aqui, ó. Vou botar amarelinha aqui, ó. Primeiro é o leopardo, 7.200. Depois, o cofre. Depois, caminhão. Por último, automóvel. Vamos procurar isso? Leopardo é o quê? É o Q1. Então, o Q1 é o menor. Então, com isso, a gente elimina esse aqui, ó, e esse aqui. Depois do Q1, vem o cofre, que é o Q4. Então, é Q1, Q4. Por enquanto, tá legal. Depois, tem que ser o Q3. Então, Q1, Q4, Q3. Opa! Achamos. Q1, Q4, Q3. Olha aqui, ó. C de sapo. Quem é o Q1? É o leopardo. Quem é o Q4? É o cofre, que é 10.800. Quem é o Q3? É o caminhão. E por último, Q4, 77 mil, é o automóvel. Legal? Perigosa questão, hein? Tem que fazer no sapatinho ela com cuidado, hein? Vamos que vamos. Meia dúzia. O peixe de 4 quilos nadando com velocidade de 1 metro por segundo no sentido indicado pela figura. Ah, olha aqui, o sentido indicado pela figura é esse aqui, ó. Então quer dizer que o peixe de 4 quilos é esse aí. Engole um peixe de 1 quilo. Não! Que estava em repouso. E continua nadando no mesmo sentido, ou seja, ele engole e segue a vida. A velocidade em metros por segundo do peixe maior imediatamente após a ingestão é... Gente, se o maior engoliu o menor e eles estão juntos, é um tipo de colisão inelástica. Concorda? Vamos fazer de novo Q antes é igual a Q depois? Q inicial é igual a Q final. O que nós temos no início? Nós temos a massa grandona vezes a velocidade do peixe grandão. Vou chamar de VI. E depois, a massa grandona mais a massa do pequenininho vezes VC, que é a velocidade do conjunto. Qual é a massa do grandão? 4. Qual é a velocidade dele? 1. E depois, soma as massas. 4 mais 1, porque um tem 4 quilos, o outro tem 1 quilo, vezes a velocidade do conjunto. Então, vai dar 4, é igual a 5 vezes a velocidade do conjunto. Quanto vale a velocidade do conjunto, Sandrinho? 4 sobre 5, que geralmente tem dado 0,8 metros por segundo. Física, minha delícia! Física, minha delícia! É gabarito, gente, é gabarito. Vamos gabaritar a qualificação.
0,8, gabarito oficial, letra B de bola. Meus queridos e minhas queridas, finalizamos essa listinha deliciosa com questões de conservação da quantidade de movimento, algumas perigosas, como essa 5, colisão inelástica, razão de quantidade de movimento, gráfico. Essa lista é top, hein? Guarde, não esqueça de guardar essa lista, ok? Galera, beijo no coração de vocês, bons estudos e até a próxima aula, hein? Fui!